quando um arquiteto imagina uma nova rua, uma nova casa ou um novo monumento, está a imaginar o futuro. Mais importantes da história da Guiné, polos de ensino e novas habitações. O Porto de Pinjiquim Deslocassem à capital guineense para contactar diretamente com o terreno. Este projeto permitiu que os estudantes fizessem arquitetura para uma cidade, um país, uma cultura não ocidental. Uma oportunidade pouco comum, que permite que conheçam outras realidades e culturas. Homem não existe cidade, também sem cidade não existe homem. É o que nós tentamos fazer também na nossa proposta para Bissau. Têm para oferecer, o que não acontece em Bissau Velho. Para essa zona, Natanael propõe o reaproveitamento de edifícios e monumentos históricos para criar museus, novos memoriais aos acontecimentos mais importantes da história da Guiné. A própria Estátua da Liberdade consiste em 50 colunas que se vão afastando do centro. À medida que estão mais ao centro, são mais altas. Na nossa opinião, devem estar ao serviço do desenvolvimento. A arquitetura da Universidade de Coimbra gostaria de restabelecer o contacto com a Guiné-Bissau e mostrar o projeto a representantes do país. Vamos esse atual aeroporto, redesenhamos, ou seja, uma estrutura nova, o salão presidencial. Ideias têm o turismo como projeto do futuro, assim como os estudos apontam para que em 2030 metade da população de África viverá em cidades. Estas passam por aproveitar estruturas já existentes, como o aeroporto internacional. Modernizar vários pontos da cidade, sem nunca ao mesmo tempo esquecer a história e a diversidade cultural da Guiné. Permite tirar maior partido dos espaços e das vivências destes. É a última forma da escultura social e uma zona de hotéis que pode ser usado em tempos de... O Guiné-Bissau de Novo Juventude Guigui. Uma oportunidade pouco comum, que permite que conheçam outras realidades e culturas. Coimbra gostaria de restabelecer o contacto com a Guiné-Bissau e mostrar o projeto a representantes do país. Para a Universidade de Coimbra é de facto um tremendo orgulho, uma grande honra. O nosso Departamento de Arquitetura, e aqui felicito todo o Departamento na pessoa do seu diretor, o professor Bandeirinha, por dar a seu cargo uma obra de excelência como é esta, de planeamento urbano tão importante para a Guiné-Bissau. A serem nossos jovens arquitetos que estão envolvidos nesta obra estruturante para a Guiné-Bissau e também com essa ponte que antigos estudantes que passaram por esta casa e nunca a esqueceram e provam aqui, o reconhecem aqui como a sua alma mater, é uma alma mater de excelência, nunca a esquecem e prolongam-na nas suas terras. Nós gostávamos muito de mostrar este projeto à população e com eles discutir estas ideias. A pandemia global de Covid não nos permitiu viajar até Bissau para expor isto publicamente. Gostávamos muito que isso pudesse acontecer. Vamos ver que depois da pandemia restabelecemos os contactos com as autoridades locais, sempre numa lógica de cooperação, encontrarmos algumas soluções que podem, de alguma maneira, perspectivar um futuro melhor para a cidade de Bissau. E eu diria que o primeiro passo é aquilo que propomos, é criar uma infraestrutura, é criar um modo de transporte público acessível que permita às pessoas do centro e das periferias de Bissau sentirem que vivem em comunidade. As universidades, na nossa opinião, devem estar ao serviço do desenvolvimento humano. Nós não queremos dizer esta é a solução. Isto é, no fundo, uma reflexão conjunta entre alunos, professores, especialistas sobre uma realidade urbana outra, que naturalmente tem uma ligação umbilical com Portugal, porque estamos a falar de uma ex-colónia portuguesa, mas o que nos interessa aqui, essencialmente, é que a Universidade de Coimbra
se junte a um conjunto mais vasto de pensadores e investigadores para imaginar este território como seria outro território qualquer. Portanto, há uma relação afetiva histórica, mas há, sobretudo, uma expertise que nós queremos levar para Bissau e com eles discutir a transformação da sua cidade. Para a Universidade de Coimbra é muito importante estabelecer estas relações. Há uma grande internacionalização em toda a Universidade. Dos departamentos da Faculdade de Ciências e Tecnologia, o Departamento de Arquitetura é o que tem um maior grau de internacionalização entre os estudantes, portanto somos os mais procurados por estudantes internacionais e portanto todo esse contacto com outros países e sobretudo até países fora do continente europeu, porque dentro do europeu estamos praticamente no nosso meio, com os programas de mobilidade, Erasmus, etc., são extremamente importantes porque são enriquecedores. Precisamente o que aconteceu com estes estudantes é importante que aconteça com todos os estudantes da Universidade de Coimbra. E portanto, toda essa possibilidade de reconhecimento de outras realidades é muito importante, mas tratando-se de um país de expressão oficial portuguesa, tratando-se de um país lusófono, ainda mais importante é porque temos contacto com aquilo que foi a realidade histórica do nosso país e a realidade histórica do país ao qual dedicamos este trabalho, que é a Guiné-Bissau. E esse conhecimento histórico é importantíssimo para a formação das mentalidades na contemporaneidade. Muitas das maleitas que se passam no mundo contemporâneo devem-se à ignorância da história. A função do arquiteto não é fazer com que as pessoas se adaptem à arquitetura, mas sim fazer com que a arquitetura se adapte às pessoas. Ele é capaz de ter em conta as suas necessidades, os seus interesses, aspectos económicos, aspectos estéticos, a funcionalidade, a praticidade, ou seja, é a partir desses aspectos que ele vai construir uma solução adequada e equilibrada para um determinado utilizador. E eu acho que é aí que a arquitetura melhora a qualidade de vida, porque permite tirar maior partido dos espaços e das vivências destes. É a última forma da escultura social e sem uma arquitetura própria não haverá sequer não haverá sequer alma nas nossas próprias sociedades. Portanto, a arquitetura é a ciência ou a arte que mais lida com a organização da polis e, consequentemente, os indivíduos na polis. Ou seja, sem homem não existe cidade, também sem cidade não existe homem. É o que nós tentamos fazer também na nossa proposta para Bissau. Se a arquitetura prover a essência de forma e de espaço, as pessoas irão completá-la com a sua imaginação. A arquitetura fará parte da preparação das civilizações para o futuro, mesmo que não seja óbvio para os cidadãos comuns. É onde, no mundo em mudança, vamos viver, aprender, trabalhar, rezar e festejar. Quando um arquiteto imagina uma nova rua, uma nova casa ou um novo monumento, está a imaginar o futuro. O Guiné-Bissau de Novo Juventude Guigui.